o espacial está associado a informações de onde vocês derivaram determinado tipo de conhecimento, determinado tipo de... Onde é que vocês estudaram? No colégio X. Onde é que vocês nasceram? No bairro X. Onde é que vocês, sei lá, vão ao estádio de futebol? Né? Fora da cidade do Rio de Janeiro hoje. Ninguém, né? Não tem. Então, a gente tem que pensar os atributos qualificando nossos dados geográficos de diferentes maneiras. E temos os temáticos. Né? Os temáticos são uns dos dados mais ricos que nós vamos ter sobre o dado geográfico. Então, a gente tem um reservatório de água, né? Quanto de vazão temos naquele reservatório? Qual a capacidade daquele reservatório? Qual o nível d'água daquele reservatório? São informações que estão associadas ao tema reservatório. E aí aqui é uma grande brincadeirinha, mostrando a diferença fundamental, por exemplo, para o CAD. Nós temos aqui uma base topográfica, né, da cidade do Rio de Janeiro, os bairros, e aí, ao clicar sobre Copacabana, eu tenho uma tabela de atributos que vai qualificar Copacabana em relação aos demais, não só pelo seu nome, mas, por exemplo, pelo número do bairro, pelo código do bairro, né, é um código da prefeitura. Nós temos, por exemplo, a RA, o total de domicílios, total de casas, total de apartamentos. E aí a gente começa a pensar, isso aí é um dado bom ou é um dado ruim? Não sei. Será que eu preciso saber para o que eu estou fazendo o total de domicílios? Se eu precisar de um dado chamado número de sei lá, animais de estimação, esse dado já não compete a mim. Então eu tenho que pensar quando eu tenho que trabalhar com atributos, quando eu tenho que trabalhar com a feição física, né, com a escala do dado produzido. Então são perguntas diferenciadas. E aí, como nós temos o vetor, nós temos também a representação matricial. No GIS, a gente trabalha sempre com esses dois tipos de representação. A representação vetorial é a reprodução de elementos e objetos o mais próximo possível da realidade, constituindo-se de existência de linhas, pontos e polígonos. Representação matricial é a existência de uma malha quadriculada, regular, compondo inúmeras células, e cada célula passa a possuir um valor referente a um atributo estudado. Então, aqui, por exemplo, nós trouxemos uma representação vetorial com 3 classes, A, B e C, e ela transformada para ambiente matricial. Aqui, na verdade, nós temos células, pixels. Né? O que é uma imagem? Você tira uma foto. A imagem é um ambiente matricial. Tem uma matriz de células. Essas células, ela é a soma e a média de todas as cores em determinado pixel. E isso aí vai te dar uma informação X de cor. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Só que ao invés de estar trabalhando com cor, eu estou trabalhando com tema. A importância disso aqui, a gente vai ver já, para a definição de riscos, por exemplo, risco de inundação, risco de deslizamento, risco criminal, enfim, riscos variados, né, ou de potencialidades, né, na outra ponta, é extremamente importante. A gente já vai ver isso aqui. Então, em GIS, né, em ambiente de trabalho de geoprocessamento, nós temos fundamentalmente a representação vetorial e a representação matricial. Então aqui, até esse último aqui está um pouquinho errado, mas de qualquer maneira, nós temos os modelos de dados, os pontos, eles são representados no ambiente vetorial como pontos, perfeito? Nós temos ali presença e ausência de informação. Quando a gente transforma isso para matriz, o que está em quadradinho branco aqui, não quer dizer que eu não tenho informação. Eu tenho a informação ali. Eu tenho a informação de que eu não tenho informação. É um pouquinho a presença da ausência. Né? Enquanto aqui é realmente vazio, porque os meus objetos estão associados apenas aos pontos, aqui eu tenho as células. A célula, quando ela me diz que tem árvore ou não tem árvore, ou tem curso d'água e não tem curso d'água, no caso das linhas, eu tenho informação preenchendo a minha área como um todo. No caso dos polígonos, está um pouquinho errado em algumas células aí, mas a mesma coisa associada às classes é possível. Então, aí a representação vetorial apresenta que o território não é contínuo e as entidades são representadas por pontos, linhas e polígonos. E os vértices formando essas entidades. As vantagens e desvantagens da representação vetorial, né? Algumas vantagens é o rigor geométrico, você tem realmente a precisão associada àquele seu dado, e a ligação com atributos, conforme a gente viu naquela tabelinha do bairro de Copacabana. Inconveniente, complexidade, pelo número de planos de informação estabelecidos ali, e diversidade de formatos, pontos, linhas e polígonos. São essas três entidades que formam o ambiente vetorial.
Origem, digitalização, recolha direta, por exemplo, através de GPS, e conversão raster-vetor. A matriz ela já vai funcionar de uma outra maneira, através da espacialização mais abrangente do espaço geográfico. Então, só sendo bem bobo aqui de novo, mas, por exemplo, quando a gente pensa no Google Earth, eu comentei com vocês que tem horas que vocês vão na casa de vocês, a imagem da minha casa está ruim. Não existe imagem ruim. Existe qualidade de resolução espacial. Um pixel nada mais é do que uma representação de uma célula em metros ou centímetros, determinada porção do espaço. Se eu tenho uma célula muito grossa, digamos que eu tenho uma célula aqui de 15 metros por 15 metros. Vocês vão se ver nessa célula? Não. Todos nós aqui, um piano, né? Um piano, a mesa, as cadeiras, né? Nossas camisas, nossas cores, tudo isso vai estar sendo fundido em uma única cor. A representação matricial ela se baseia nisso, em formação de cor. Por isso que não existe imagem ruim, existem imagens em diferentes tipos de resolução espacial. E aí, quando a gente pensa um dado matricial para um ambiente GIS, nós podemos ter, por exemplo, células contendo valores discretos e contínuos, baseados, por exemplo, em classificações. Então, a gente está lidando aqui com uma classificação de uso e cobertura do solo, em classes distintas, assim como em medidas. E aí a gente pode pensar, por exemplo, dados de pluviosidade, dados de calor, para representar determinada parte da superfície terrestre de algum processo ou fenômeno que a gente queira estudar. E aí, por que a gente está falando tanto de matriz? Porque, vê se vocês concordam comigo. Quando a gente está trabalhando uma complexidade de vetores, por exemplo, linhas, pontos e polígonos, como é que você vai definir claramente quais são as melhores áreas, por exemplo, para a existência do metrô? Pergunto a vocês, classificação de uso e cobertura é polígono, não é? São polígonos que vão definir as classes, né? O que é área urbana, o que é vegetação. Rios podem ser o quê? Pontos, linhas ou polígonos? Podem ser linhas, mas podem ser polígonos, podem ser rios de margem dupla também. Complexidade da informação. Estações de metrô podem ser pontos, linhas ou polígonos? Pontos ou polígonos. Como é que eu vou fazer essa salada de frutas de vários dados se encaixarem num único plano de informação? À medida que a gente converte todos esses dados para o ambiente matricial, eu estou definindo células do mesmo tamanho. Então, a gente trabalha com uma questão que é quase uma brincadeira, mas a gente chama de técnica do espeto. Ao converter todos os planos de informação, todas as nossas camadas, para um único tipo de representação, a representação matricial, vocês concordam que essa célula é igual a essa célula, espacialmente, tá? Que é igual a essa célula e é igual a essa célula? A partir do momento que eu tenho a uniformização do território, né, em células, eu posso começar a pensar valores de notas mesmo, né? Aqui no caso é a simulação de um risco de movimento de massa. Então aqui, onde tem ação antrópica, está tudo azul, eu tenho muita ação antrópica. Onde eu tenho classificação de solos, né, o que é friável ou não friável. Então, essa nossa célula aqui é média. Vegetação, pouca, média e muita. Aqui a nossa é pouca. Declividade, média e declividade. Nós qualificamos os nossos dados para chegar a um risco específico. A partir do momento, e aí uma situação improvável, que eu tenho pesos iguais para todos esses nossos camaradas aqui, vocês concordam que a soma de todos esses pesos aqui individuais vai resultar num peso daquela célula ali? Se eu faço isso, a soma direta considerando que todo mundo tem o mesmo peso, se eu faço a soma dessas células, no caso, desses pixels, eu vou chegar a um resultado final que eu tenho cada célula como a sua espacialização central e única, eu tenho como ver como se comporta esse meu risco no ambiente como um todo. Então, vocês podem começar a pensar isso para qualquer tema de interesse. É lógico, mais uma vez, não sou eu sozinho, possivelmente vou definir quem participa mais do movimento de massa. Por exemplo, e aí não é muito normal isso aqui, mas para vocês, assim, a pergunta é a seguinte: quem acha desses planos de informação, ação antrópica, solos, vegetação e declividade, que o mais importante para definir movimento de massa, o tema mais importante é a ação antrópica? A ação antrópica define o movimento de massa. Alguém? Solo. Então tem 3 pessoas de solo. Vegetação. 2 pessoas. Declividade.
Agora vocês discutam entre si e definam os pesos disso aí. A complexidade para a definição de um risco é justamente essa. Vocês viram que diferente, teve gente que nem quis falar nada aí com medo de falar alguma coisa. Ou até, penso que outro plano de informação é importante, mas não tem chuva aí, tem chuva? Não tem chuva. Poderia ter alguém, pela cara dela, eu acho que ela ia falar que chuva é mais importante. Mas o que eu estou querendo passar para vocês é que isso aqui, né, a definição de risco, quando a gente briga e discute que, né, os nossos mapeamentos de risco são mal feitos, é porque não existe uma metodologia única que vai distribuir esses pesos de uma maneira equânime. Porque isso vai partir também da subjetividade de cada um. Então, teoricamente, além de discutir a relação desses pesos aqui entre os planos de informação, eu vou precisar de um antropólogo, lá na ação antrópica, por exemplo, vou precisar de um pedólogo, lá para discutir solos, para discutir como esse solo se comporta, eu vou precisar de um biólogo, eu vou precisar de um geomorfólogo, enfim, eu vou precisar que os próprios técnicos definam as suas classes e depois discutam como essa relação é feita no cruzamento delas todas. Imaginou o problema que isso dá? E, para ser sincero, sabe como é que o risco é feito? O risco, basicamente, ele é feito quase que na tentativa e erro. A partir do momento que você vai evoluindo os seus cenários e vai modelando o seu risco, por exemplo, no desastre da Serra, que aconteceu agora há pouco tempo, né? Existia um mapeamento de risco? Existia um mapeamento de risco. Quando você cruza o mapeamento de risco com o evento, muitas vezes não bate. Por quê? Porque houve um evento extremo, choveu muito, em pouco tempo, houve o solo encharcou, tivemos os deslizamentos. Não vai nem entrar nessa área, que não é muito a minha área. Mas só estou querendo dizer que o risco ele vai sendo melhorado ao longo do tempo, que você vai validando os seus resultados através dos acontecimentos. Tá? Então o modelo matricial ele te ajuda a fazer essa relação por pesos. É complexo, quem quiser depois eu posso enviar material para discutir risco falando cruzamento matricial. Né? As vantagens, uniformização, que é a simplificação da realidade, a aplicação de algoritmos, como vocês viram agora. Inconveniente, rigor geométrico, que a gente perde o rigor geométrico. Vocês viram que a partir do momento que a gente pega uma célula, a gente está perdendo a fronteirização do vetor. E o peso da informação, que quando a gente trabalha com matriz também, a gente está trabalhando com dados normalmente muito mais pesados. Origens, imagens satélite, conversão vetor raster e rasterização. Já falei bastante dessa relação CAD-SIG. E aí, mais uma vez, botei aqui como produto final, eu não vou me ater a isso agora, que representa o GIS. Eu vou passar aqui para vocês, eu acho que eu tenho 30 minutos, mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais rápido do que isso. Eu vou trazer dessas tecnologias que a gente vem discutindo, aqui um projeto que eu participei em 2009 pela PUC-Rio, como um dos coordenadores técnicos, que foi o PIMAR. Era o Programa Integrado de Monitoria Remota de Fragmentos Florestais e de Crescimento Urbano do Rio de Janeiro. Eu trouxe esse projeto porque ele integra uma série de tecnologias que a gente discutiu agora há pouco aqui, e a gente começa a perceber como é que isso é importante para a gente pensar qualquer questão urbana ou não. A meta desse trabalho era a garantia da sustentabilidade, né? A gente estava no movimento da PUC, da agenda ambiental, e aí o objetivo era associada à garantia da sustentabilidade das florestas de Mata Atlântica através da utilização das geotecnologias. Então, o objetivo geral desse trabalho era o desenvolvimento de um modelo de monitoramento apoiado em instrumentos dessa tecnologia de sensoriamento remoto, como falei já com vocês através das imagens de satélite, fotogrametria e análise de imagens digitais para a identificação da supressão arbórea e expansão da área volumidificada. Ou seja, o objetivo era, onde é que na cidade do Rio de Janeiro está havendo supressão arbórea? E eu não estou falando de grandes manchas florestais, não. Eu estou falando se você na sua rua podou uma árvore ou cortou uma árvore deliberadamente, a gente tinha como verificar se isso foi efetivamente, se isso era, porque não tem como eu provar, a não ser que seja por denúncia, mas a partir do momento que eu tenho um ambiente que eu possa cruzar informação, e eu estou vendo, nesse ano eu tenho uma árvore ali, no outro ano eu não tenho uma árvore ali, alguém fez alguma coisa.
posso acionar o Ministério Público faz a investigação, a gente chega ao culpado. Certo? Da mesma maneira, a gente queria identificar a expansão da área volume edificada. Hoje, as favelas da cidade do Rio de Janeiro, muitas não estão expandindo horizontalmente. Elas estão começando não, já há muito tempo, né? Elas estão expandindo verticalmente. Então, não só a expansão lateral dessas manchas era interessante a gente detectar, mas sim o quanto ela está subindo. Né? Quantos pavimentos estão subindo. E aí a gente pode, mais uma vez, através do Ministério Público, ir em cima. Se aquele prédio X tinha 3 pavimentos e em 6 meses passou a ter 4, alguém construiu nesse tempo. Então a gente tinha como garantir provas para acionar o Ministério Público e fazer o controle da expansão dessas áreas, assim como a monitoria dos fragmentos florestais. Um objetivo específico era estabelecer uma metodologia que garantisse esse tipo de análise, né, essa forma da gente vislumbrar o espaço geográfico, e também construir uma aplicação semiautomática para a identificação de mudanças. Ou seja, o objetivo não era eu ficar como técnico aqui, fazendo essa análise em 6 meses e dando um resultado ao Estado do Rio de Janeiro. Era que a gente criasse um ambiente que a gente pudesse fazer isso automaticamente, através de conhecimento geográfico, enfim, e conhecimento também associado à modelagem de classificação, para que isso fosse sendo... Você clicava um botão, esse botão te daria um produto, esse produto, você, em vez de fazer ele todo, ele era apenas editado, a partir do momento que era editado, podia já para a polícia. Disponibilizar dados e resultados na internet, mais uma vez, aí a gente conversou com o Sérgio, né? Conversei com o Sérgio ali antes, essa é uma dificuldade bastante grande, a disponibilidade das informações. Como eu falei, a informação é cara, muitas instâncias públicas não se sentem à vontade de disponibilizar essa informação, apesar de constar, vocês pagam informação, vocês pagam a produção dessa informação a cada mês, né, nos impostos que vocês pagam, mas ao mesmo tempo que você vai em determinada entidade pública, muitas vezes você tem que comprar o dado que você já pagou. Então, tem essa questão quando o dado é disponibilizado e tem ainda a natureza da informação que não é disponibilizada. Então, como eu tinha comentado com você anteriormente, esse é um projeto que visava disponibilizar na internet e através de uma interação com o público a elaboração de dados. Então, por exemplo, eu tô no laboratório, eu estou detectando lá as minhas modificações. A partir do momento que eu, por algum acaso, não detectei alguma, você poderia, via internet, fazer uma denúncia. A denúncia ia ser esclarecida, ia ser validada pelos técnicos e já podia disparar de novo. Então ia ter uma interação, né? Ia ter uma sinergia entre tecnicidade e sociedade, no caso, né? Enfim.